de medições atômicas, né? Eles sabem se tem uma molécula respirando num planeta que é inacessível pela tecnologia que a gente tem, só através de imagem. E eles conseguem saber, não, lá tem gás tal, tem oxigênio tal, tem... Eu não sou físico, nem metafísico, muito menos biólogo, estou apenas supondo nomes, mas a NASA consegue. E ele disse que seria impossível não ter acontecido esse episódio dos 15 graus. Pela datação do que eles consideram a Terra, e depois você pode pesquisar isso aqui que eu estou te falando. Então, essa é a reflexão que Deus colocou no meu coração, né? Esse Deus atemporal que consegue mover até os céus, e a Bíblia diz isso, né? Ele criou e consegue mover céus, terra, mar, estrela, né? Um Deus que é Senhor soberano sobre o presente, sobre o teu passado, sobre o teu futuro simultaneamente. Porque meu problema começou lá e Deus diz: eu resolvo. É porque eu estou com medo do que vai acontecer lá na frente. Deus diz: eu resolvo também. Eu resolvo. Você vê que Deus diz: e o profeta vai orar na sua cabeça, vai dar 3 gritos, um sopro, ele vai dar a ordem e eu vou obedecer. Não, diz: eu vou fazer. Pronto, eu vou curar. Tá bom? Deus disse: eu vou fazer. Tá certo? Deus onipresente, você sabe o que é onipresente e onipotente, né? Onipresente, isso é diferente de panteísmo. Tem uma religião aí que passa, o Deus é folha, Deus é esse tronco de... Não, isso aí é panteísmo. Agora, Deus onipresente, ele está em todo lugar, tá certo? Onipotente, ele tem todo o poder sobre todos os lugares, tá certo? Os olhos do Senhor não cobrem só a terra, ele cobre a eternidade. E esse homem desafiou a eternidade. Lembra-te, Senhor, eu mesmo morreria de medo. Eu ia apelar por outro caminho, eu ia dizer: Jesus, ô meu Senhor, eu tenho tanto medo, me ajuda. Não considera meus erros, meus pecados. Mas, aí até arriscaria, né? Olha meu coração, Jesus, porque olha, Deus, meu coração, porque eu não tenho medo de ser visitado no meu coração, de Deus olhar, e Deus me conhece, Deus conhece você. E eu não estou dizendo que não peco, não, todos nós pecamos, tá certo? Mas o homem disse: olha os meus caminhos. Ele sabe que o pai dele ensinava erro. Ele deve ter cometido também, mas ele acertou muito mais no coração. Entendeu? Cada vez que errava, primeiro que ele fez uma limpeza, toda a safadeza que o pai dele fez é estancar maldições hereditárias. Tá certo? Porque na minha família todo mundo perde os filhos. Aí estanque você, está repreendido em nome de Jesus. Os meus filhos, minha descendência estão guardados de Deus. Foi até minha avó, minha mãe, não tem esse negócio. Porque na minha família todo mundo se divorcia, está repreendido em nome de Jesus. Porque na minha família todo mundo tem distúrbio A, B ou C, está repreendido em nome de Jesus. Foi até a geração anterior. Quando chega em você, você diz: não, daqui não vai, nem vai para mim, nem vai para minha descendência. Foi até aqui, tá certo? Pode ter sido até o avô, o pai, a mãe, mas quando chegar em você, estancou aqui, querido, porque a partir daqui a destinação está em Deus, tá certo? Então, como eu falei, Ezequiel recebeu esse veredito de morte, né? E o rei começa a chorar. Lembra como eu andei, Jesus? Errando, pecando, falhando, caindo, levantando. E foi o Senhor que levantou, caí de novo, o Senhor levantou. Errei, o Senhor me ajudou a consertar. Falhei, o Senhor consertou as coisas novamente. Lembra de mim, né? Um coração que arrasta, que puxa o favor de Deus. Soberba, esse empoderamento que está sendo ensinado a você pela rede, aquela rede de televisão que tem um negócio redondo com outro negócio, não vai naquele caminho, não. Tá certo? Aliás, nem assiste aquela televisão, não, que ali só vem coisa do capeta. E muitos pseudos instrutores desse universo de internet, né? Tem muita gente maravilhosa ensinando coisas lindas, tanto no universo cristão como nos ensinos, nos ensinos do psique, da filosofia, coisas que agregam valor, coisas que estão botando assim, que vai arrastar para baixo, você está isolado, está repreendido em nome de Jesus, tá certo?
Então, o coração desse homem era incandescente. Por fora parece que não estava muito bom, não estava? Ele estava doente. Disse que estava gravemente doente. Então, por fora estava meio desmantelado o negócio, mas por dentro o coração dele estava dizendo: Jesus, eu confio até o final. Ainda não foi o final. Está doendo, está doendo, está doendo. Não sei se é no emocional, está doendo no psique, está doendo na carne, está doendo no amor, está doendo porque foi traído, está doendo nos sentimentos, está doendo de alguma maneira, mas meu coração continua ardendo. Eu acredito, e eu acho que Deus estava só esperando. Eu estou só esperando o coração dele pegar fogo aí, que eu vou chegar com o coração dela, pegar fogo aí, candecer. Aí Deus vê a luzinha lá de cima. Eita! Eu estava vindo nos Estados Unidos agora e imaginando Deus, que voo internacional é muito alto, né? 30 mil pés, né? Altitude de cruzeiro, né? Cruzeiro internacional. Então, quando ele está dentro do Brasil, você olha assim, a cidade tão pequenininha lá embaixo, mas quando é altitude de cruzeiro, um país fica desse tamanho. Mesmo assim, eu olhava, a dizer, está passando por cima de Cuba, está passando por cima da Guatemala, está passando por cima da Venezuela, está passando por cima da Amazônia, pequenininho lá embaixo, mas Deus vê não só a cidade, o país, Deus vê a pessoa, o coraçãozinho, tim, e Deus, eu estou vendo, eu vou chegar com resposta, vou mandar a resposta. Deus não olha só por olhar não, viu? Tá certo? A gente erra, a gente falha, a gente fraqueja, mas o amor de Deus, ele nos alcança. O amor de Deus. Então, não é questão aqui, ele não está demonstrando currículo, não. Eu não tenho nenhum currículo que eu pudesse apresentar diante de Deus. A única coisa que eu posso apresentar diante de Deus é meu coração, minha alma. Porque o meu serviço, de tudo que eu fiz nesses 30 anos, diante do que ele fez de volta, eu estou devendo. Então, é mais o meu coração. Jesus, eu te amo. Deus, eu te amo. Eu fico feliz quando Deus cura uma pessoa, eu oro e Deus. Quando ele fala comigo, quando uma situação ia ser um desmantelo, ele chega e não pode, basta ele querer, pronto, aí eu sei que foi ele. Eu digo obrigado, Jesus. De nada, meu filho. Pastor, o senhor está com paranoia? Não, querido, eu estou falando a verdade. Isso aqui não é um pensamento de esquizofrenia que tá. Não, aqui é realidade. Deus está vivo e ele fala com você e ele quer te abençoar. Ele quer te ver feliz, tá certo? Ele quer lhe dar vida. Então Deus, se ele te trouxe aqui, é porque ele está buscando corações ardentes, né, nessa noite. Deus buscando corações ardentes, né? Deus, você vê que Deus não elogiou esse homem, não, viu? Só depois que ele chorou, aí Deus disse: é meu príncipe. Não está na moda, né? Chamar de príncipe, princesa, né? Está na moda. Então, quando ele chorou, aí Deus disse: é meu príncipe, eu amo demais, meu príncipe, tá certo? Então, Deus não exaltou os diplomas, qualidade, e Deus exaltou, ele disse: por amor a teu pai. E qual é o amor a teu pai? Para esse Davi, que Deus fez a referência aqui, ele diz: no dia que ele achou Davi, ele disse: encontrei Davi, um homem segundo o meu coração. Pum! O coração. Não está dizendo que Davi, eu vou lhe dizer, diz que Pedro dava trabalho, mas Davi, misericórdia. À vista do que Pedro fez, à vista do que Davi fez, Pedro, né, praticamente, né, Pedro negou Jesus, tá, foi. Mas assim, Davi fez tanta coisinha. Mas o coração de Davi era assim: errei, chega, Jesus. Uma vez ele errou bem muito, errou com força, errou com os pés e com as mãos, errou que errou. Ele errou de um jeito que desmantelou a vida de outras pessoas. Pensa num erro. Aí quando ele disse: você quer cair na mão do povo ou vou cair na minha mão? Ele disse: eu quero cair na tua mão, porque eu sei que tem misericórdia. Tá certo? E vou pedir uma coisa: não tira o teu espírito de mim. Aí Deus olhou e disse: eu amo demais esse menino. Eu amo demais essa menina, esse idoso, essa idosa. Eu amo demais, tá certo? Então, olha, eu tinha até botado Pedro, ó.
olha que beleza, eu tinha notado aqui, né? Quando Jesus. Eu não sabia que eu tinha notado isso. Eu escrevo de madrugada. Aí não tem como me lembrar, né? Ontem eu preguei 2 sermões. Quando Jesus morreu, aí Pedro ficou muito triste que ele negou. Ele disse: olha, pode correr todo mundo, eu não corro. E ele demonstrou, quando os guardas vieram, ele disse: tá aqui que vai ser um espalhado agora. Se a narração fosse nordestina, como eu sou, seria mais ou menos assim: agora eu vou me espalhar, não vai sobrar nada, e eu vou catar agora na peixeira. E ele catou a peixeira dele, e ele, a primeira peixeirada que ele deu, ele arrancou a orelha do homem chamado Malco. Jesus disse: epa, para. Pegou a orelha, botou no lugar. Primeira cirurgia plástica da história. Colou, ficou. Talvez ele nem escutasse bem. Depois que Jesus botou a mão, ficou escutando que era uma beleza. Sabia, tinha o ouvido em alta definição, quando define as notas. Agora esqueci o nome que se dá. Quando o ouvido tem precisão de ver as notas, o ouvido de mal, quando Jesus bota a mão numa coisa, fica perfeito. Aí ele disse: não, Pedro, quem vive da espada vai morrer da espada. Você não precisa morrer disso, não. Você vai viver muito e não. Aí ele ficou tristinho. E o que é que Pedro sabia fazer? Ele sabia pescar. Então ele foi pescar. Jesus já tinha morrido, então ele foi pescar, né? E ele está pescando, aí diz: pronto, nunca mais tem resposta de Deus. A primeira pessoa, e foi mesmo, quando Jesus ressuscitou, ele disse: diga os outros que se reúnam lá na sala que eu vou lá, os de tarde. Aí quando todo mundo ia sair, ele disse: espera aí, e diga a Pedro, eu quero ter um particular com Pedro, Jesus Cristo. Não me interessa, errou, mas ele continua amando. O amor de Deus não é modulado pelo seu pecado, não, viu? O amor de Deus não pode ser aumentado ou diminuído porque você peca muito ou porque você diz que ama muito, porque ele te ama de uma maneira incomensurável. Não dá para medir, incomensurável. Não pode medir o amor de Deus. É um amor. Aí Jesus, olha, o Filho de Deus acabaram de matar ele, ia voltar, eu voltar na praia. Os caras me mataram ontem, danaram murro, pancada, chicote, espinho, pregaram na cruz, furaram. A pessoa ia arriscar ir lá na praia para. Não, mas Jesus nem assinou, Jesus foi. Tá certo? Jesus foi lá no coração dele. Aí tá Pedro pescando e ele: ei! Aqui! Só que ele estava transfigurado, agora ele estava inteiramente, não era mais homem, era Deus, né? Porque a natureza humana morreu. Mas quando ele ressuscitou, agora ele ressuscitou como um Deus completo, né? E ele disse: Pedro, tu me ama. Rapaz, a pessoa que eu neguei ele ontem, e Jesus olhando assim com toda a mansidão de mundo, dizendo: Pedro, tu me ama. Eu adoro perguntar a Levi. Às vezes eu estou ali na cama deitado, ele faz: pai, eu te amo. É tão bom quando a gente escuta eu te amo, né? E Jesus disse: Pedro, tu me ama? Aí Pedro ficou: tu sabes, Senhor. Uma vez, que ele negou 3 vezes. Na terceira vez, aí ele disse: tu sabes, Senhor, que eu te amo. E ele disse: apacenta minhas ovelhas. Continue. Não tem sentença negativa em Deus. Continue. Tá certo? Tu me ama, Pedro. A ele toda a glória, né? Se fosse as autoridades de hoje, ia chegar lá e ia dizer assim: Pedro, e o Galo, hein, ontem? O Galo cantou, que eu disse a tu que o Galo ia cantar e tu ia negar, né? Deus não é assim. Quem gosta de espisunhar em coração ferido é o diabo e pessoas que servem o diabo. Deus é Deus que sara, Deus que limpa, né? Tu sabes, Senhor, que eu te amo. Então, por que é que eu coloquei o texto, o tema de coração ardente? Porque desde o primeiro tabernáculo, Deus sempre vai lembrar ou esquecer através de um coração que arde. Quando queria que Deus esquecesse, ele dizia: vamos botar um sacrifício. Ardia o sacrifício, dizia: Senhor, não lembra dos nossos pecados. Ele disse: nem me lembro. Olha, para Deus não lembrar de uma coisa, toda a situação é prevista na Bíblia.
Deus disse, eu lancei no mar do esquecimento. Eu não sabia nem que tinha esse mar do esquecimento, nem oceano, né? Mas tem um mar esquecimento. Aonde? Na esfera espiritual. Por quê? Porque é, o lembrar é metafísico. Você não pode pegar uma lembrança. Eu vou segurar uma lembrança. É metafísico, está em outra esfera. Então, esse pensamento de pecado, de destruição, de falha, de erro, aí a pessoa chorou igual Ezequiel, ó Deus, eu estou chorando. Deus disse, pois é, peguei. Ele mesmo pega. E joga lá e não me lembrarei mais dele. Ele mesmo determina, eu não vou me lembrar. Pronto. Se Deus deu uma ordem dizendo que ele mesmo não vai lembrar, outras pessoas que vão querer lembrar, mas não vai ter poder mais sobre a tua vida, tá certo? E quando quer que lembre, ele diz, a chama tem que estar acesa. Aí eu vou me lembrar de vocês. Hoje o tabernáculo é aonde? Nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. Então o teu coraçãozinho, meu filho, minha filha, meu senhor, minha senhora, para os jovens, para os adolescentes, né? Masculino, feminino, para as pessoas de mais idade, o teu coração precisa continuar aquecido, vermelhinho, flamejante, e Deus vai continuar se lembrando de você, trazendo resposta. Nosso Deus não é um Deus mulo manietado. Você sabe que Deus mulo manietado? Sabe o que é manietado, não? Você sabe o que é jarretado? Jarretado é quando corta os tendões do cavalo de guerra. Aí corta os tendões, ele não pode mais. E manietado quando corta o pulso do guerreiro para ele não poder mais nem a espada, nem. Então corta e ele não tem mais capacidade de. E aí roubaram a arca da presença. Nesse tempo aqui que eu estou falando, não é do sermão, não, mas me ocorreu agora, para você ver o poder de Deus. Os filisteus roubaram a arca, dizendo que é o poder desse Deus com a gente, que é para quando tiver a guerra, eu quero que esse Deus faça do jeito que fez com Israel. Só que ninguém pode comprar o favor de Deus, é graça. Chama-se favor não merecido, né? Aí disse, vamos levar a arca. Levou a arca, aí todo mundo lá vai, começou a adoecer, um problema do mundo. Aí lá vai, aí começou o desmantelo. Era furúnculo, era piolho, era tudo que era difícil, estava chegando lá. Por quê? Porque era um povo que não estava adorando Deus, queria roubar. E não pode roubar Deus, não pode roubar a presença de Deus. E muito menos não é bom enfurecer Deus, tá certo? Não é bom, não. Eu acho que não é uma boa decisão. Vou enfurecer. Eu estou tão sem ter o que fazer, eu acho que vou enfurecer Deus. Não, não é bom, não, tá certo? Aí pegaram, aí viram que o desmantelo começou, eles têm como devolver, eles têm não, que o rei está em guerra lá. E eles agora eles não estão. Eles estão lá satisfeitos. Eles sabem que eles vão recuperar. Aí, então bota dentro do templo lá do nosso Deus. Pegará a arca da presença de Deus. Olha o que é o poder. Tem Deus operante na minha vida e na tua vida, e tem uns deuses que vendem por aí, que hoje tem tanta religião paganista. Essa semana tem dois portais de jornal do Brasil, não é o nome do jornal, são os jornais famosos do Brasil que tem na internet. Aí diz, primeira convenção internacional de... Eu não vou dizer o nome do simbolismo da feitiçaria. Quebrando todo o tabu. Aquilo é demônio. É cão. Aqui não é questão de perseguição religiosa, é que existe Deus e existe oposição a Deus. E no Brasil é proibido que aquele que faz oposição a Deus seja chamado de diabo e dizer que é ruim. No Brasil é proibido. O diabo é mau. A Bíblia diz que é mau. Tá certo? Então pegaram a presença de Deus da arca e botaram de frente esse Deus lá, porque pelo menos, já que não pode ajudar, pelo menos para controlar, porque tá, mesmo seus guerreiros, estava ficando difícil lá. Quando chegou no outro dia de manhã, sabe o que aconteceu? A arca estava lá inteirona e a estátua lá do Deus dele estava no chão. Aí foi uma vergonha, né? Foi uma vergonha. Como é que pode? Quem foi que derrubou? Tem que ser um terremoto, que é um negócio desse tamanho. Chama a Caterpillar, chama os guerreiros, 3.000 escravos, e suspende a estátua. Bota a estátua de novo, bota em pé. E agora bota a arca na frente, que eu quero ver agora derrubar, porque agora amarra aí que eu quero ver cair. Aí prenderam lá, amarraram, botaram a estátua de pé. No outro dia de manhã, quando abriram a porta lá, a estátua estava no chão, a cabeça cortada, os braços e os punhos e as pernas, torou os quatro pés, estava só o toco. E a arca perfeitinha. Nosso Deus é poderoso, tá certo? Nosso Deus é poderoso. Olha só.
Eu falando aqui no tempo, porque tem uma questão no Antigo Testamento que quando o sacerdote entrava, o coração dele devia estar limpo diante de Deus. Aí ele entrava com uns sininhos e uma cordinha, porque se ele não tivesse com o coração diante de Deus, ele ali mesmo se consumia, entendeu? Porque a presença de Deus exige. Bem-aventurados os limpos de coração, porque esses verão a Deus. Tá certo? Uma vez disse que um homem entrou numa igreja, disse que até foi um padre, né? O homem chegou na igreja e disse: Eu andei a sua igreja todinha e não vi Deus. Aí o padre disse: bem-aventurado os limpos de coração, porque esses verão a Deus. Disse que o homem calou a boquinha, né? Então, no sacrifício do Antigo Testamento, falava do sangue da expiação, que o sangue purifica o pecado. E se efetivou em Cristo Jesus, pelo sangue do Cordeiro de Deus. João Batista diz: Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Né? Então, pelo sacrifício de Jesus, nós somos purificados. De quê? Da rebeldia, do pecado. Né? Então, o homem faz um clamor, estou voltando o texto para a gente terminar. Isaías volta com uma nova declaração de vitória, de vida. Eu não sei, certamente porque tem a hora que eu estou gravando, tem as pessoas que vão ver depois, tem uns cortes de vídeo. Alguém que esteja assistindo ou que vá assistir, certamente Deus está querendo mudar o itinerário, a destinação da tua vida. Tem coisas que foi colocado um ponto final, mas não chegou na mão daquele que decide, né? E se você clamar a ele, haverá resposta do céu na tua vida, em nome de Jesus, né? Frequência do teu coração, né? Você vê que o coração dele mudou o tribunal. No Brasil, a gente sabe como é que funciona a justiça, né? Os tribunais. Mas você imagina o seu coração sem você apelar diretamente ao juiz. Só o seu coração. Deus, tem misericórdia, me perdoa. Olhe para o meu coração, me dá uma nova chance. E Deus pode voltar lá. Diga a ele, né? Eu tinha notado aqui coisas que a pessoa quer se curar sozinho, porque eu fui olhar um estudo e, de acordo com a tradição hebraica, não foi uma maçã, foi folhas de figueira que Adão e Eva tentaram costurar para esconder com a roupa, né, para curar e esconder o seu pecado, tá certo? E isso tem uma finalidade porque o figo tem capacidade curativa. A Bíblia todinha fala pasta de figo, pasta... Então ele queria achar uma cura, uma solução dentro da sua capacidade material, do razoável, né? Não foi suficiente no caso de Adão e Eva. E tem coisas na nossa vida que o suficiente só Deus, tá certo? E outra, a figueira se tornou o símbolo nacional de Israel da bênção de Deus. Do mesmo jeito que tem o símbolo da estrela de Davi para a nação de Israel, o fruto da figueira é o símbolo da bênção de Deus, né? Porque fala, a doçura do figo representa a, a resposta de Deus depois do arrependimento. E quando a gente, porque Deus é a fonte de cura da minha vida, da tua vida, né? Então Deus ele não anula as ferramentas. E eu costumo falar muito isso aqui. Deus não anula a necessidade das ferramentas da terra. Sempre vamos precisar de médicos, de medicamentos, né? Quando Deus quiser que precise de medicamento, a gente vai recorrer. Precisamos de dentista, de psicólogo, de terapeuta, de psiquiatra, nós vamos sempre precisar. Deus não anula isso, né? Deus não descarta, não diminui, né? Mas o que eu estou falando aqui, quem dita a vida, porque
quando Deus entra na história, mesmo que essas ferramentas não tenham mais capacidade de ir além, nós já escutamos muitas histórias, né? O método disse, olha, até aqui a gente fez o que podia. Daqui para frente eu peço para a igreja, para a família, rezar, orar, dependendo do método, né? Antigamente não dizia, mas hoje eles dizem, né? Agora está na mão de Deus e está na mão certa, tá bom? Está na mão de Deus, está na mão certa, tá certo? E nós fazemos o tratamento da terra com o coração em Deus. Isso vai para cada área da sua vida que você esteja precisando. Você toma as deliberações que for necessárias. O meu caso é um contador, pois procura o contador. O meu caso é um professor de tal disciplina, procura esse professor. O meu caso é um psicólogo, um terapeuta, procure ele. Mas seu coração ligado em Deus, porque dele está a vida, né? E eu falei, né, do sinal, né, Então, o homem dobra o joelho. Ezequiel dobrou os joelhos de cara para a parede. E Deus dobra as situações. Eu duvido alguém ter poder para dobrar as situações. Eu conheço muita gente que tem autoridade. Aqui, fora do Brasil, em muitos lugares. Mas fazer situações dobrar o joelho é outra história. Então a gente dobra o joelho diante de Deus e Deus dobra situações que a gente não consegue, né? E quando Deus dá, ele dá, eu falei, né? Um milagre dobrado, né? E ainda dá um sinal que ele voltou. Chama o relógio de Acais. Por que é o relógio de Acais? Do pai dele. O desviado do pai dele, que trouxe todo tipo. Esse relógio não era um relógio de Deus, não. Em Petrópolis, no Rio de Janeiro, acho que foi em Petrópolis que eu vi, na casa, vizinha à casa de Augusto Severo, tem um relógio desse do sol. Só que o de lá é de flores. O sol bate e dá a hora. O ponteiro, a sombra voltou. Olha o milagre que quando. Apontando, né? Deus, vou fazer coisas novas na sua vida, né? A finalidade de Deus. Eu estava vendo isso aqui, eu me lembrei quando a gente rebobinava os vídeos, ou até dentro do carro a gente tinha fita cassete e rebobinava. Às vezes Deus rebobina as coisas e faz começar de novo na nossa vida. Não diz aqui que quando Deus voltou ao céu, ele ficou 15 anos mais novo. O que Deus está garantindo a ele é 15 anos para frente com a presença dele. No mundo de hoje, a gente queria mais era estar bonita, né? Bonita, e voltar 15 anos e ficar mais 15 anos mais novo. A fonte da juventude é outra história. Isso aí é com um homem chamado Pôncio de León, um espanhol que inventou essa história aí. Com Deus é assim, para frente. Ele vai curar o hoje e vai garantir o para frente, né? Então, esse relógio de Acais é do pai dele, uma pessoa mal, né? E as pessoas seguiam a sombra. Deus estava dizendo, eu tenho domínio sobre o sol e a sombra. Deus tem domínio sobre tudo, sobre o diabo, o inferno, sobre tudo. O único canto que você vai ver o diabo desafiando Deus é na Marquês de Sapucaí, numa celebração que tem aqui no Brasil, que é transmitida por uma rede de televisão satanista. Tirando isso, em canto nenhum você vai ver. E outra que é ficção aquilo, tá certo? Porque o diabo nunca vai vencer a Deus. Deus já venceu. Deus é dono do tempo, tá certo? Ele usou o relógio que é o homem simbolizando as marcações do tempo. Aí Deus está dizendo, não, mas o dono do tempo sou eu. Você está se combinando aqui nesse relógio, está confiando aqui que vai morrer por causa desse relógio, está aparecendo, está chegando. Mas eu sou o dono do tempo. Não tem relógio, não tem sombra. Deus, ele é Senhor, né? Ele tem o poder de acrescentar vida. Olha que coisa maravilhosa. Acrescentar vida na relação, no casamento, na saúde, no relacionamento familiar, nas amizades. Restabelecer, renovar, né? Ele faz coisas que ninguém pode fazer, né? Como eu falei, no casamento, na saúde, na família, na finança. E hoje nós estamos construindo uma vida nova em Cristo Jesus, né? Então, mas é porque na minha família todo mundo faz bruxaria. Pronto, era o pai dele.
bruxaria, feitiçaria, ocultismo, abominações, todas essas coisas o pai dele, Acais, levou para Israel. O filho chegou e disse, foi até aqui. Não vou deixar de amar meu avô, meu pai, minha mãe, mas a partir daqui para frente, quem delimita, quem estira, quem acrescenta é Deus. E eu quebro e anulo em nome de Jesus toda herança maligna, toda tradição maligna que tenha se arrastado, eu anulo debaixo do sangue de Jesus e profetizo crescimento, vida e liberdade na pessoa bendita de Jesus, né? Segundo o Reis, diz que ele inovou o altar, quebrou o altar antigo, removeu. O rei trouxe uns altares lá daquelas pitonisas, lá não sei da onde. Ele chegou e disse, não, a partir de hoje a gente vai adorar a Deus, tá certo? Na minha casa, quando eles estão arengando muito aqui, os filhos, aí eu vou para a mãe, olha, você precisa voltar a ler. Deitou, tem que ler alguma coisa para pacificar, entendeu? Ler a palavra de Deus, falar de Jesus e o reinado de Deus se instala no seu lar. Porque de coisa ruim está aí essa rede de televisão, está aí os aplicativos, está gente dissimulada, se fingindo de pastor, de pastora, né? Tanto homens como mulheres sacerdotes que profanam a santidade do querer de Deus para a minha vida e para a tua vida, né? Então, ele trocou toda a abominação que tinha na tradição da família dele, show, igual aquela música, né? Show. Ele quebrou o ciclo, restaurou a adoração ao Senhor. Quando se fala, eu conheço muita gente que não é mal pessoa, mas andava, tinha comunhão com Deus, dentro da sua fé, certo? Católico, evangélico. E em algum momento, alguma coisa entrou e semeou frieza no seu coração. E a partir dali você começou a lutar pelos seus braços. E os dias são maus, as dificuldades, as adversidades. Então precisamos do escudo e fortaleza. Precisamos ser fortalecidos, precisamos ser guardados, abençoados. Precisamos de alguém que tenha poder de dizer, eu vou fazer na tua vida, e faz. Então, que essa noite seu coraçãozinho seja purificado de todo sentimento negativo e aquecido pela presença do Espírito Santo de Deus. Que você seja incendiado pelo calor, né? A chama do altar aqui, o altar aceso, que você se humilhe, né? E seja convicto, né? Deus pode mudar tudo no velho homem, na velha mulher. Um altar que chame a presença de Deus. Tá certo? Então, Acais baixou a pia, né? O pai dele baixou a pia para se lavar no chão. Ele elevou o altar de adoração. Aliás, disse que ele quebrou a cobertura. Ele disse, eu quero é bem alto. Pode quebrar aí o teto, que eu quero é alto. Tá até? Eu vou ler João, capítulo 14, versículo 16, e vamos estar encerrando. Diz assim. João, já estou em Atos. Eu acho que eu passei direto. João 14, abri em cima. 14, versículo 16. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador para que fique para sempre convosco. Quem disse isso? Pastor Jesus. Tá certo? Ele disse, olha, você tem a quem clamar, porque eu sou o filho dele, estou entregando minha vida por eles, e mesmo entregando minha vida, eu vou rogar a ele, e ele vai enviar o Espírito Santo de Deus, que vai estar com você até a volta de Cristo. Que Deus continue te abençoando, guardando e protegendo em nome de Jesus. Eu sou o pastor Marconi Teixeira, e nós fazemos o programa Dias Melhores. Fica na paz. Paz.